ia de leve ali, né? Aí depois dessa integração ele ainda fez um trabalho físico separado, né, com preparador físico, e depois se juntou novamente ao grupo. Mas chamou a atenção, Cassucci, uma imagem que acabou sendo exclusiva aí, né, pelo menos na programação do Sport TV, do nosso Leandro Pacheco, mostrando o seu olho de águia, né? Olho de águia, que nós ficamos de olho no que estava acontecendo no gramado, ao lado do gramado principal, porque fica distante de onde a imprensa fica, e tinha um quadro de esquema tático. Não deu para a gente, a olho nu, perceber e entender o que estava escrito lá, mas nossa câmera tentou flagrar, Cassucci. E assim, se por um lado a gente não sai desses 15 minutos de treino com uma dica dos 11 iniciais que vão começar a partida contra o Haiti na sexta-feira, por esse trabalho tático, pelo que a gente viu no quadro, dá pra gente um indício de que o Ancelotti pensa em voltar àquele esquema com 4 atacantes, porque era essa formação dos desenhos nos botões e também essa formação que ele começou a ensaiar no treinamento, mas aí com os jogadores ainda muito mesclados, né? A defesa, por exemplo, tinha o Marquinhos e o Léo Pereira. Eu não acredito que o Gabriel Magalhães vai ser barrado nesse momento. No meio de campo, Fabinho e Bruno Guimarães. Pode ser um indício de uma saída do Casemiro? Pode ser só um teste, porque a gente tem ouvido que o Ancelotti treina muitas variações e bota todo mundo no time, treina todo mundo igual, titulares e reservas. E deixa a definição do time muito para em cima da hora, como foi antes do jogo contra Marrocos. Então, se ainda está difícil a gente entender qual vão ser os 11 titulares, pelo menos o sistema tático, hoje a gente sai do treino já com um indicativo interessante, Karine. Acho que esse é um tema, que é um outro tema também que a gente fantasia muito nesse caso, né? Até, obviamente, teve a entrevista do Casemiro, onde ele falou de alguma forma que provavelmente possa ter dado margem para a interpretação, é justo, então cabe a nós também, quando a gente senta nessa cadeira ou quando a gente vai usar a nossa voz, se comunicar da melhor maneira e da maneira mais clara possível. Agora, o Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim, é um cara que pra gente, a gente quer ter ele perto. Hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque... Ontem ele deu um chute quase na net, quase tirou o moleque do treino. Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira, entendeu? Eu sempre falei algumas vezes que tudo que acontece, muitas vezes, não é para mim, ou para o Casemiro, ou para o Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A seleção brasileira continua com toda essa galera, entendeu? E o que a gente puder e que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles se sintam realmente importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer, meu. Entendeu? A gente vai fazer, porque o Endrick vai ser importante para a gente na Copa do Mundo. E no outro dia ele não entrou porque o Mister decidiu, porque talvez o Bruno sentiu um pouquinho no final e teve que colocar o Danilo Santos, eu não sei, entendeu? Mas é um jogador que vai ser importante para a gente. E isso eu falo muito com ele, eu falo, mantenha a cabeça fresca. Porque a hora que você entrar, que seja 5, 6, 10, 20 minutos, meu amigo, tu vai botar a bola para dentro. E aí é o seu nome e nós estamos lá te apoiando, te ajudando. Beleza? Alguns anos atrás já, diria desde o tempo do Manchester City, em todas as entrevistas e todas as perguntas desse tipo, eu sempre disse, se você precisar de um lateral que faça o corredor todo, dê profundidade a todo tempo e precise disso a equipe para funcionar bem, eu não serviria. Agora, se você precisar de um jogador que vai entender os momentos, encurtar as distâncias, que tenha um apoio para dar amplitude, como a gente teve no segundo tempo, que construa as jogadas dessa maneira e possa ser um equilibrador para o time, eu acho que eu sirvo bastante. Mas isso não agora pela minha idade ou pelo meu hipotético momento físico que... tiraram isso não sei de onde. Eu realmente posso ser esse jogador, obviamente em base às características de cada um, o treinador precisa montar uma estratégia e o Mister é muito atento a isso, tanto que no segundo tempo a gente conseguiu consertar isso, ter mais amplitude, variar um pouco mais os ataques e eu pude até me arriscar uma vez ou outra no ataque como nos velhos tempos.